Glória a Deus, gente. Hoje eu tenho uma palavra realmente do trono de Deus para as nossas vidas. Vai de muitas maneiras trabalhar no nosso interior, vai liberar em nós o potencial e o poder de Deus e vai trazer cura também. Eu creio que a palavra de hoje vai manifestar de uma maneira realmente maravilhosa nas vidas de cada um de nós. E o tema da nossa mensagem de hoje é como Deus enxerga você. Eu não sei se você já parou para perguntar, se perguntar ou perguntar para Ele em oração, né? Falando assim, Senhor, quando o Senhor olha para mim, o que é que o Senhor vê? Talvez nós, muito críticos, vamos olhar para essa situação e falar, o Senhor quando olha para nós, Jesus quando olha para nós, Ele vê falhas e defeitos e problemas. Mas já tem outros que são assim muito curados da sua alma, muito cheios de si, e que vão falar assim, não, Jesus está vendo em mim um tremendo do potencial, só as coisas poderosas que eu posso fazer. E eu quero te dizer que existe uma maneira como Deus enxerga você, e é muito importante a gente descobrir isso, entender isso, né, e gravar no nosso coração, porque isso vai ser alimento para o nosso dia, para a nossa caminhada rumo ao alvo que o Senhor tem estabelecido para nós. Eu queria, em primeiro lugar, gente, convidar você a abrir a tua palavra no livro de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler dos versículos 2 a 6, tá bom? Mateus 11, capítulo 2 a 6, versículos 2 a 6 diz assim: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar por outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar motivo de tropeço em mim. Então, gente, nós estamos aqui diante de uma situação bastante interessante. Nós estamos no momento em que João estava preso no cárcere, né? Ele estava numa prisão, e ele envia 2 dos seus discípulos, embora no texto de Mateus não especifique isso. Se você for lá no livro de Lucas, você vai ver que João enviou 2 dos seus discípulos até o lugar onde Jesus estava, né, para perguntar para ele, né, Jesus, você é aquele que nós estávamos esperando ou devemos esperar por outro? Né? E aí Jesus dá uma resposta através dos seus discípulos e fala, olha, então João não está vendo o que está acontecendo porque ele está preso, então vocês que estão aqui, vocês estão vendo, venham aqui ver agora o que vai acontecer. Então ele foi lá e curou os enfermos, né? Fez os coxos andares, fez os leprosos serem purificados, ou seja, teve cura para os que estavam enfermos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Então ele fez todo aquele mover na vida daquelas pessoas que tinham algum problema, e fez com que aqueles discípulos enxergassem aquela situação para que pudessem levar esse recado a João. E em paralelo a isso também, ele manda dar um recado, né? Olha, bem-aventurado é aquele que não encontrar em mim motivo de tropeço. Essa palavra tropeço até no original, acho que fica melhor traduzido do que nós no português, porque tropeço parece que é um negócio que te derruba, né? Embora seja muito parecido com isso, né? Seja alguma coisa que te leve a demover-se, né? A cair, né? Daquele seu pensamento inicial. Então a fé que você tinha, ela ser destruída, ser abatida por conta, né, de algum motivo. Então Jesus está falando, bem-aventurado é aquele que não encontra em mim um motivo para deixar de crer, um motivo para cair, um motivo para abandonar a fé, né? Então, antes da gente começar a falar de João e o que João estava passando aqui, por que Jesus usou o exemplo de João para falar como ele nos enxerga, como ele enxerga a mim e a você, eu queria falar primeiro que existem 3 maneiras, né, de nós termos um feedback das nossas vidas. O primeiro feedback que nós temos, gente, é de nós mesmos. Ou seja, é a maneira como eu e você olhamos para a nossa própria vida e nos enxergamos. A segunda maneira de nós termos um feedback é aquele que as outras pessoas dão para nós. O que as outras pessoas falam de nós, né? O feedback de como nós somos diante dos olhos daquelas pessoas. E o terceiro feedback, o terceiro retorno que nós temos é aquele que Deus nos dá. Ou seja, aquilo que Deus fala a nosso respeito. Amém?
os três são importantes de alguma maneira, mas de sobremaneira, o mais importante, né, de todos, efetivamente é a maneira como Deus enxerga a mim e a você. É claro que eu não vou eliminar, né, como nós nos enxergamos e como os outros nos enxergam, porque de algumas maneiras isso também é bênção nas nossas vidas. Né? A maneira como nós nos enxergamos é muito importante também. Se você pegar lá no livro de Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7, diz assim: porque como imagina a sua alma, assim ela é. Então, como é que é a situação da minha alma imaginar alguma coisa e eu me tornar isso? Porque é exatamente assim que funciona. Como eu me enxergo, é exatamente assim que eu vou proceder. Então, se eu acredito que Deus pode me usar para alguma coisa, efetivamente eu vou estar me preparando para aquilo. Mas, ao mesmo tempo, se eu acredito que Deus não pode me usar para nada, né, eu também vou ficar encolhido no meu canto, porque aquilo vai determinar o caminho que eu vou andar. Então é muito importante nós termos uma visão a respeito de nós mesmos, mas uma visão sincera, né? Às vezes eu brinco com vocês aqui e falo que eu me acho a última bolacha do pacote, né? Porque eu não apenas sinto, mas eu presencio, né? Eu usufruo, eu sou tocado pelo favor de Deus todos os dias. Mas o fato de eu falar para vocês que eu me sinto como uma última bolacha do pacote não quer dizer que eu seja de jeito nenhum, porque quando eu estou no meu devocional, estou diante do Senhor, eu reconheço que eu tenho muitas falhas e muitos problemas, né? Mas eu procuro olhar para mim, né, potencializando tudo aquilo que o Senhor colocou na minha vida. E você precisa saber tudo aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Amém? Então é importante a gente ter uma visão sobre nós, uma visão honesta, não uma visão crítica de que a gente não dá certo, que a gente não vai conseguir, que a gente não tem potencial, que a gente nunca vai poder fazer determinada coisa, porque isso não é verdade. Mas também não podemos nos achar, sabe, eu posso tudo, né, não depende de ninguém, eu sou o cara, porque também não é verdade. Então é necessário que a gente tenha uma visão, né, sobre nós mesmos que seja realista. Depois nós temos o feedback que as pessoas dão. Né, se nós temos pessoas que são abençoadas, pessoas que têm princípios, que têm valores, e essas pessoas têm amor pela nossa vida, um feedback dessas pessoas pode nos ajudar a enxergar problemas ou defeitos, né, que nós temos e que nós mesmos não conseguimos enxergar. Né? É claro que nós temos que discernir de quem nós recebemos feedback. Às vezes tem pessoas que não têm interesse, né, de ver o nosso bem, e essas pessoas vão dar, na verdade, não um feedback, mas uma crítica destrutiva, e você não pode levar isso em conta e não pode deixar isso, né, atacar a sua alma. E eu quero te dizer que a nossa alma ela é muito sensível àquilo que nós recebemos, e é fundamental, né, que nós possamos, diante disso, ter um filtro para entendermos efetivamente se aquela pessoa está comunicando para nós é algo que nós podemos mudar, podemos crescer e melhorar, ou se é alguma coisa que é para nos destruir. Amém? E por último, e é o tema da nossa noite, nós vamos falar sobre aquilo que é como Deus enxerga a você, como Deus enxerga as nossas vidas. E isso é muito importante para nós. Nós somos pesados numa balança diante do Senhor. Mas nessa noite nós vamos descobrir, né, através dessa ministração e dessa palavra, né, que essa balança ela não é exatamente como nós imaginamos. E essa balança vai produzir em nós algo muito tremendo. Amém? Então eu contei para vocês que o exemplo que Jesus está usando é o do próprio João Batista. Né? João Batista estava preso, e por que ele estava preso? Porque ele resolveu confrontar Herodes, que havia casado com a esposa do seu irmão. Então ele confrontou Herodes nessa situação, claro, ele acabou se colocando numa situação extremamente delicada e acabou sendo preso. Então, aquele ministério de João Batista que começou, não sei se você se lembra, né, ele começou batizando, né, o batismo do arrependimento, a mensagem dele era: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Por que era chegado o reino dos céus? Porque ele era aquele que foi levantado pelo Senhor para preceder a Jesus, né, lembrando que ele era primo de Jesus, 6 meses mais velho do que Jesus. Ele é aquele que foi enviado antes de Jesus para começar a ministrar e preparar o caminho que Jesus iria trilhar. Então ele era o início de um processo de ministério, mas ele não era o fim, né? E ele estava nesse momento preso, talvez se sentindo ignorado, né? Não sei se você já conseguiu refletir sobre isso, né? Afinal, Jesus está fazendo milagres. Jesus está curando os enfermos, os coxos andam, os surdos ouvem, os leprosos são limpos, os mortos ressuscitam, e eu, João, estou preso. Como? Então será que aquele momento que eu tive quando Jesus chegou até mim
e eu tive o discernimento de que ele era o Filho de Deus, né? Eu falo, é chegado, né, aquele de a qual eu não sou digno sequer de abaixado, desamarrar as suas sandálias. Eu batizo com água, mas vem aquele que vem depois de mim que batizará com fogo. Né? Então João estava falando de Jesus de uma maneira tremenda. Ele já teve uma visão espiritual de quem seria Jesus. Mas nesse momento ele está no cárcere, né? E ele está passando por um momento de fraqueza e de dúvida, porque todo o ministério de Jesus está acontecendo. E por que eu estou preso aqui? Por que Jesus não me liberta? Né? Lembrando, gente, que quando Jesus veio, o povo, no âmbito geral, estava aguardando o Messias. E esse Messias que viria, na cabeça deles, seria um libertador, né, físico, seria alguém que libertaria eles do jugo dos romanos, do jugo do Império Romano, e seria o rei sobre todo Israel. O que eles não estavam entendendo é que, na verdade, Jesus veio com um propósito muito maior do que esse. Mas por conta disso, né, talvez houve essa dúvida no coração de João, pensando, né, eu estou preso aqui, Jesus está lá, será que ele não vai me libertar? Será que ele não vai libertar todo Israel, né, desse domínio que está do Império Romano? Então, por conta disso, ele passa por um momento de fraqueza, gente. Ele passa por um momento de dúvida. E Jesus, de uma certa maneira, tende a explicar para ele, olha, João, né, bem-aventurado é aquele que não achar motivo em mim de tropeço. O que ele estava falando ali? Olha, João, depois de você ter crido em mim, né, é muito importante que você não venha a duvidar. E essa mensagem que Jesus passa para João não é apenas para ele, mas serve para nós também. Então Jesus, nesse momento, reconhece a limitação e a falha de João Batista, ok? E ele vai pegar essas falhas e vai fazer uma análise sobre 3 aspectos básicos, que é a falibilidade humana, ou seja, como nós somos fracos, como nós somos limitados. Ele vai pesar os 2 lados, ou seja, aquilo que é feito em prol do reino e aquilo que é a nossa fraqueza, onde nós caímos, onde nós erramos, né? E por fim, ele vai dar então ênfase ao aspecto positivo da vida de João, e essa lição serve para nós nesse sentido que também ele fará nas nossas vidas, avaliando o aspecto positivo na minha e na sua vida. E eu quero começar, gente, falando sobre a fraqueza humana. Lá em Mateus 11, de 7 a 8, diz assim: então partindo eles, quem? Os discípulos, tá? Jesus dispensou os discípulos depois que mostrou os milagres e falou, agora vocês vão contar a João. E aí ele chama as pessoas que estavam ali em volta, e é esse momento desse texto que diz assim, então partindo eles, os discípulos de João, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Então Jesus começou a falar para aquelas pessoas quem era João. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. É muito curioso que Jesus, né, ele pontua aquele problema de João, certo? Aquela fraqueza de João, mas logo na sequência ele começa a trazer algumas revelações a partir da vida de João, e ele começa falando sobre isso. O que vocês foram ver no deserto? Né? Quem vocês foram encontrar lá no deserto ministrando? Era o João Batista? Sim, mas o que ele era? O que ele era? Senão um caniço agitado pelo vento. Essa palavra que Jesus usou, né, queria dizer assim, caniço nada mais é que um vegetal, né, uma planta, que é agitada pelo vento com facilidade. Ela não é como uma árvore que tem uma raiz firme, né, cujo seu tronco fica estável e no máximo as suas folhas se mexem. Ele estava falando aqui de um caniço, ou seja, com o sabor do vento o caniço vai para lá e para cá, ou seja, ele tem certa firmeza, mas tem a sua fraqueza, tem a sua limitação. E Jesus estava falando, o que vocês foram ver no deserto? João, alguém que tem uma fraqueza. Mas uma coisa que é muito importante você entender é que Jesus, apesar de apontar isso na vida de João, ele vai trazer, né, à tona as coisas que João fez e o ministério de João, porque não sei se você tem essa concepção, né, não sei se você é um torcedor ávido, por exemplo, de futebol, e você vê que o seu time, por exemplo, está perdendo direto, né, e você chega à conclusão que o seu time é uma porcaria porque perdeu 2, 3 partidas, né, seguidas. Mas aí quando você vai olhar ao longo do campeonato, você vê que dos 30 jogos que o seu time jogou, na verdade ele perdeu 5 e ganhou os outros 25.
né? Então, só porque ele está vindo de uma série de perdas consecutivas, né, você julgar o seu time como ele é uma porcaria, que não vale nada, seria muito prematuro. Eu quero te dizer que assim também Deus faz conosco. Deus não nos julga pela partida que nós perdemos, e nem tampouco pela partida que nós ganhamos, mas Deus vai colocar na balança todo o nosso campeonato. Então, a minha pergunta para você nessa noite é: como você está jogando o campeonato da sua vida? Você tem tido mais perdas ou você tem tido mais vitórias? O desempenho da sua vida não é medido pelas perdas que você tem, que são pontuais, mas sim pelas vitórias que são constantes. Amém? Então, esse exemplo que eu estou falando para vocês é exatamente isso que Jesus estava querendo falar a respeito de João. Né? Então, o que é o João? O João é um caniço, agitado pelo vento. Ele tem as suas fraquezas, tem as suas limitações. E é muito interessante que na Bíblia, na palavra de Deus, ela tenta muitas vezes nos dar um entendimento de que essas pessoas que passaram, né, os heróis da fé, que estão com seus nomes descritos na palavra, são pessoas que tiveram situações muito parecidas com as nossas. Embora você pode falar: não, Carlos, como é possível se essas pessoas viveram há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, né? Era tudo diferente. Gente, a tecnologia, né, a matéria, as coisas que evoluíram podem ser muito diferentes no nosso tempo e no tempo deles. Mas o coração do homem é exatamente o mesmo desde o Jardim do Éden. Entende o que eu quero dizer? Lá em Tiago 5,17, a palavra do Senhor diz assim: Elias, falando do profeta Elias, era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. O que Deus estava querendo dizer com isso? Olha para a vida de Elias, olha para o ministério de Elias, olha tudo que Elias fez. Ao mesmo tempo que ele teve um ministério poderoso, também ele teve momentos de queda, teve momentos de falhas. Amém? E por conta disso, o Senhor está falando para nós assim: os heróis da fé, não pense que eles eram diferentes de você. Não pense que Elias era muito melhor do que você. Não pense que Abraão era muito melhor do que você. Eles eram exatamente sujeitos aos mesmos sentimentos que eu e que você. Mas se eles venceram, nós também podemos vencer. Mas ao mesmo tempo, aonde eles fraquejaram, nós também podemos fraquejar. Então eu quero te dizer que o Senhor tem entendimento da nossa limitação e da nossa fraqueza. Mas quero pontuar isso de maneira bastante incisiva. Embora ele vá pesar as coisas, vá olhar os dois lados e vá dar mais valor a realmente aquilo que é importante, nós não podemos nos esconder atrás das nossas fraquezas. Nós não podemos nos fazer de vítima para os nossos erros e pecados e simplesmente dizer: ah, Senhor, eu sou limitado, é por isso que eu peco. Não, se nós entrarmos nessa situação e continuarmos pecando, então nós estamos desfazendo, né, aquilo que foi o sacrifício de Cristo na cruz. Porque se ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, nós continuamos a andar em pecado para alegarmos que somos fracos e limitados, então nós estamos desfazendo o sacrifício de Jesus na cruz. Lá no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim: o Senhor é tardio-se em se irar, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor nunca vai tomar o culpado por inocente. Amém? Ele nunca vai fazer isso. Agora, é importante que você saiba que ele está ciente das suas fraquezas, mas nós não podemos nos esconder atrás dela, nem podemos fazer com que ela seja desculpa para que a gente não dê certo, para que a gente só tome decisões equivocadas. Isso nós não podemos fazer. Amém? Eu escrevi uma frase aqui que é para nós gravarmos no nosso coração, né? Você pode fazer o seu caminho uma estrada de vitórias com alguns momentos de perda ou de quedas. Ou você pode fazer o seu caminho uma estrada de tortuosa, de perdas, de problemas e percalços pontuados por raríssimos momentos de vitória. E você tem que escolher qual é o nível de vida que você quer viver. Amém? E o que Deus espera de nós não é a perfeição, porque Ele conhece a nossa limitação, mas Ele espera que nós tenhamos uma vida que é um caminho de vitórias, com alguns momentos de percalço, com alguns momentos de fraqueza. Quando eu falo isso, não quero dizer que também Deus entende a nossa fraqueza e é conivente com isso, porque também não é. Mas aonde Ele enxerga a nossa fraqueza, haverá tratamento. Eu quero contar para vocês, já que a gente estava falando de Elias, né? Se você pegar lá no livro de 1 Reis,
né, no capítulo 18, e mais especificamente no versículo 19, mas se você pegar o capítulo 18, é o momento onde Elias vai enfrentar, né, os profetas de Baal e os profetas do poste-ídolo, que eram os queridinhos de Jezabel, que era a rainha, esposa de Acabe. E nesse momento, que talvez seja um dos momentos onde você vê um maior nível de avivamento sobrenatural, né, sobre um povo, como que aconteceu ao povo de Israel, né? E essa história, só para resumir aqui, caso você não conheça, então ele faz um desafio, né, aos 450 profetas de Baal e aos 400 profetas do poste-ídolo. Então nós estamos falando aí de 850 homens, né, que sacrificavam a Baal, né, sacrificavam a demônios, né, sacrificavam a falsos deuses. E você vai pegar essa situação em que estava lá Elias sozinho contra esses 850 profetas, e ele faz um desafio, né, coloca um holocausto, um animal, né, e ele fala assim: nós vamos pedir para que vocês vão pedir para o Deus de vocês para que venha cair fogo sobre esse holocausto. Eu vou pedir para o meu Deus que caia fogo sobre esse holocausto, e o Deus que derrama fogo, esse é verdadeiramente o Senhor. E nesse combate, né, é muito interessante que a Bíblia conta que os profetas de Baal ficavam lá pulando, gritando, né, invocando, né, e Baal vem, Baal nos ajuda. E Elias, vendo toda aquela situação, tira sarro deles. Aí eles já estavam lá pelo meio do dia, depois de horas que eles estavam lá invocando a Baal, e Elias começa a brincar com eles: grita mais alto, né? Talvez o seu Deus esteja ocupado fazendo alguma coisa e não está ouvindo vocês, né? Até o momento que Elias falou: agora chega, ponto final. E aí Elias invoca o nome do Senhor e fogo cai do céu, gente, queima todo o holocausto e ainda a água que tinham colocado, né? E há um grande mover, né, de um avivamento sobrenatural, e o povo se levanta e adora ao Senhor, e eles pegam os profetas de Baal, os profetas do poste-ídolo, né, e passam todos a espada e matam todos. Há um grande avivamento. Então imagine Elias vivendo esse momento sobrenatural, gente, um momento de puro poder de Deus, ou como as pessoas costumam falar, é Deus purinho, não é? Só que no capítulo 19, ou seja, logo depois desses eventos, Jezabel, indignada com tudo aquilo que aconteceu, né, ameaça Elias e fala assim: ó, tão certo, né, como o meu Deus vive, Elias vai perder a sua cabeça. Então ameaçou Elias de morte. E Elias, depois de todo aquele avivamento poderoso, de todo aquele mover sobrenatural, ele acaba fugindo. E é muito interessante que Elias passa por esse momento de um poder absoluto, e de repente ele está fugindo de uma mulher com medo de ser morto. Né? E a Bíblia fala que depois que ele pegou né, o caminho de um dia de distância de onde ele estava, fugindo com medo de morrer, ele se deita debaixo da sombra de uma árvore e vira para o Senhor e fala: Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, né? Então tira a minha vida. Então é um cara que passou por um momento de um bipolarismo, gente. Se a gente pode, né, explicar o que é uma pessoa bipolar, é isso. O cara acabou de ter uma vitória estrondosa. Aí ele, com medo de morrer, ele foge. Na sua fuga, ele vira para o Senhor e fala: Senhor, me mata. Então fica aquela situação assim: você quer morrer ou você quer viver? Você fugiu para viver, agora você está pedindo para eu te matar? O que está acontecendo, né? Então Elias passou por um momento de fraqueza, como cada um de nós poderia passar também, amém? E nesse texto nós estamos vendo a mesma coisa acontecendo com João Batista. Gente, o ministério de João Batista era tão poderoso, e por conta daquilo que eu expliquei para vocês, de que as pessoas esperavam, né, um libertador para Israel. Né? Quando as autoridades daquele tempo viram a dimensão do ministério de João Batista, né, pregando o batismo do arrependimento, falando que o reino dos céus era chegado, eles mandaram perguntar a João: João, você é o Messias? Porque para eles aquele ministério estava sendo tão poderoso que de repente João poderia ser o Messias. E João responde: não, eu não sou o Messias. O Messias é aquele que vai vir depois de mim. Né? Eu estou sendo um precursor dele. Então você imagina o nível de ministério que o João Batista teve, a ponto de Jesus falar, né, que nascido de mulher não houve profeta maior do que João Batista. Mas mesmo assim, ele passou por um momento de fraqueza. Nós passamos por momentos de fraqueza, gente. Nós passamos por momentos onde as nossas forças não são suficientes. Amém? Mas isso não vai mostrar quem nós somos. Não é por causa de uma derrota que nós vamos ser rotulados por ela.
Amém? A gente tem muitos casos aqui de pessoas que passaram por essa situação de enfrentar a sua limitação, de enfrentar a sua humanidade. Pedro negou a Jesus 3 vezes, né? Logo que o galo cantou. Sansão nasceu com um propósito de libertar Israel, né, dos filisteus. O que aconteceu? Se perdeu no meio do caminho. No final ele cumpre o seu propósito, mas ele se perdeu no meio do caminho. Né? Josué é um valente guerreiro. O que aconteceu com Josué? Quando você chega no final do livro de Josué, você vai ver Deus falando assim, olha Josué, faltou muita terra ainda para conquistar daquilo que eu falei para você fazer. Também fraquejou, também teve as suas limitações. Davi, um guerreiro poderoso, gente. Davi não tinha medo de ninguém. Davi não era como o Gadita, que a Bíblia fala que tinha um rosto como de leão, sabe? Aqueles cara cabeludo, barbudo, com a cara de mal, que você olha, você encontra um cara desse à noite num beco, você vaza correndo, que você fica com medo. Né? Davi não era como um Gadita, não era um guerreiro com uma cara mal, mas ele era um astuto guerreiro, né? Era muito inteligente. Ele tinha a unção de Deus sobre a sua vida, mas ele ficou 7 anos, gente, reinando em Hebrom, olhando para Jerusalém, onde estavam os jebuseus, e os jebuseus mandavam recadinho para eles durante 7 anos, gente, falando assim, vem Davi, vem entrar aqui na cidade, vem nos conquistar, porque todo cego e todo coxo vai botar você para correr. Então você imagina para um cara que nem Davi ter que enfrentar aquela situação. E somente quando a unção de conquista veio sobre a vida dele, aí então ele investiu sobre Jerusalém e matou os jebuseus e ele falou para os seus guerreiros, olha, quando vocês entrarem em Jerusalém, vocês matem todo cego e todo coxo que vocês encontrarem pelo caminho, que a alma de Davi abomina. Então ele também teve seus momentos de fraqueza. Paulo, gente, o grande apóstolo Paulo, com um ministério, sabe, de uma dimensão que a gente sempre fala que, meu Deus, que homem de fé, né? Um dos grandes nomes da fé da Bíblia, Paulo, né? Lá em 2 Coríntios 1,8 diz assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação, que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. E é curioso que você vai ver Paulo falando assim, né, em determinado momento. Ele vira e fala sobre o seu chamado, né? Para mim, viver, né, é Cristo e morrer é lucro. Então, o que Paulo estava querendo dizer? Eu tenho uma vontade de morrer, não porque eu quero morrer, mas porque eu quero encontrar com o meu Senhor. Eu tenho esse desejo de encontrar com o meu Senhor. Mas ele passou por um momento onde houve uma tribulação tão violenta como essa que aconteceu na sua viagem para a Ásia, em que ele fala que essa tribulação foi acima da força dele, né? Que a ponto dele desesperar da própria vida. Então um cara que não estava preocupado com a sua vida, porque sabia que ia encontrar com Jesus, passou por uma tribulação tal que desesperou da sua vida e ele declara isso. Entende? Então há um momento de fraqueza também na vida dele. Nós também passamos por esses momentos de fraqueza, gente. Nós também passamos por esses mesmos momentos, porque essas pessoas são pessoas que foram sujeitas aos mesmos sentimentos que nós. Mas, ao mesmo tempo que nós não podemos ignorar as nossas falhas, nós precisamos entender que elas não têm poder para definir, né, o nosso destino, para definir aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Amém? Então é claro que Deus vai pontuar a nossa falha, e é importante que Ele pontue a nossa falha, mas a nossa falha não vai definir quem nós somos. Você não pode se deixar ser definido pelos seus erros. Você tem que se permitir ser definido por aquilo que o Senhor, quando olha para você, vê em você. E aí isso nos leva ao segundo lado, né, ao segundo ponto, que é que Jesus está mostrando a fraqueza, Ele está pegando na balança, está colocando aqui a fraqueza humana. Mas Ele vai colocar as duas coisas, não apenas a nossa fraqueza, mas também as virtudes. Lá no livro de Mateus 11, que nós estávamos lendo aqui. Então Ele fala lá nos versículos 3 a 6. E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E nos versículos 10 e 11 ele diz assim, este é de quem está escrito, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de mim. E em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista. Então nós ouvindo Jesus falar de João Batista isso, né? Falando para ele
olha, João, eu sou aqueles que você estava esperando, sim. Os teus discípulos vieram aqui e eles viram, né, as curas que eu fiz. Eles viram o mover sobrenatural que está sobre a minha vida. Eles viram. Amém? Agora, ele vira para as pessoas e fala, olha, este é João Batista. Então, Jesus pesou a falha de João Batista e Jesus pesou tudo aquilo que foi o ministério de João Batista. E aí, como é que a gente pode definir isso? João era fraco ou era forte? Os dois. Amém? Os dois. Eu quero te dizer que Jesus não ignora as nossas limitações. Ele está atento e conhece elas. E é importante que ele, por vezes, coloque o dedo na ferida, porque se ele não trouxer à tona aonde nós estamos errando, nós nunca vamos poder ser corrigidos. Amém? É muito importante que a gente tenha, como a gente usa esse jargão, né, dentro da igreja, ter um coração ensinável. O que é ter um coração ensinável? É nós ouvirmos a repreensão que vem do Senhor quando nós estamos errados, quando nós estamos no pecado, quando nós fraquejamos diante de uma situação, quando nós deveríamos ter agido de uma maneira e acabamos agindo de outra. Nós precisamos ter, né, um coração ensinável, que é a humildade de ouvir aquela repreensão e permitir, então, que Deus aponte o nosso problema para que possa haver correção, amém? Se nós não conhecermos as nossas falhas, gente, nós jamais vamos poder ser corrigidos. E eu quero te dizer, né, que talvez você pense assim, não, mas a gente tem dificuldade de ver falhas em nós mesmos, né? E o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 3, ele diz assim, por que vês tu o argueiro, né, ou no olho do teu irmão, ou o cisco no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Então, Jesus está falando aqui uma coisa muito interessante, né? Ele está falando assim, você consegue enxergar o cisco, que é uma coisa bem pequenininha, no olho do teu irmão que está lá longe, mas você não consegue ver a trave no seu próprio olho. Então, não é que nós temos uma falta de capacidade de enxergar falhas. Vou te dizer até que nós temos uma capacidade bastante grande de ver falhas, mas muito mais de ver as falhas nos outros do que de ver em nós mesmos, e é necessário que o Senhor aponte as nossas falhas para que possa trazer, né, cura e restauração para as nossas vidas. Jesus não vai deixar de apontar os nossos erros, mas ele não vai nos rotular através dos erros. Nós não vamos ficar limitados aonde nós erramos e aonde nós caímos. Nós só podemos ficar limitados, gente, por aquilo que é o poder de Deus. Qual deve ser a limitação da nossa vida? Aquilo como Deus enxerga a mim e a você. Amém? Vamos lembrar um pouquinho da história de Pedro. Pedro teve um momento, né, que virou para Jesus e falou assim, Senhor, de forma alguma, né, o Senhor vai morrer, e se o Senhor vai morrer, então eu vou morrer contigo também, vou dar a minha vida pelo Senhor, de forma alguma deixarei de fazer isso. Então, né, Pedro se colocou naquela situação de falar, olha Jesus, eu daria minha vida por você. E até é muito interessante porque Pedro teve o seu nome mudado, né? Inicialmente, você vai ver na palavra de Deus, está escrito que o seu nome era Simão, né? E Simão é cana. Cana é também como um caniço, que é agitado pelo vento, e a gente tem esse entendimento quando nós vemos, né, o início da vida de Pedro, dentro do ministério de Jesus, como Pedro era muito inconstante. Ao mesmo tempo que ele falava coisas tremendas, logo depois já mudava de ideia, né? Então, era um cara que tinha essa... Ele era levado pelo sabor do vento. E ao sabor do vento, ele declara para Jesus, eu morreria pelo Senhor. Mas aí então, quando Jesus é preso, e antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negou o Senhor. E essa história é muito conhecida. Mas quando Jesus, né, ressuscita e ele retorna, ele aparece para Pedro, você vai se lembrar dessa parte e dessa história também, Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Né? E aí Pedro responde, sim, eu te amo, né? Na verdade, gente, é um jogo de palavras aqui, porque no original do grego, né, não é a palavra amor, como é traduzido no português, e aí só quando você vê no original que você consegue ter esse entendimento, mas quando Jesus chega para Pedro, ele fala a primeira vez, Pedro, você me ama com um amor incondicional, um amor sacrificial? E aí Pedro responde para Jesus, eu te amo com um amor de amigo. E aí Jesus volta para Pedro e pergunta de novo para ele, Pedro, você me ama com um amor sacrificial? E aí Pedro responde para ele,
eu te amo com amor de amigo. E aí Jesus pega então e vira para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama com amor de amigo? E aí Pedro, né, por isso que você entende que Pedro fica meio assim, fica naquela situação, Senhor, né, tu sabes, eu te amo com amor de amigo. Então o que é que Jesus estava falando para Pedro ali? Pedro, eu reconheço a tua falha, eu reconheço a tua fraqueza, eu vi aonde você caiu, mas não é onde você caiu que vai limitar tudo aquilo que eu tenho para fazer através da sua vida. Porque Jesus não estava olhando para o momento do problema, mas estava olhando para tudo aquilo que era o potencial de Pedro. E você quer saber o que aconteceu com Pedro? Pedro deu a sua vida por Jesus, porque ele morreu crucificado. Ele morreu crucificado de ponta cabeça, né, e cumpriu aquilo que ele tinha como propósito. Eu falei que eu ia dar minha vida pelo Senhor, né, dar minha vida pelo reino de Deus, e ele deu realmente. Jesus estava vendo aquele Pedro já convertido, cheio do Espírito Santo, sabe, cheio do poder, né, ministrando, levando uma palavra poderosa às multidões, levando muitas pessoas à conversão. E naquele momento que ele estava com Pedro ali, ele analisou a falha de Pedro, mas ao mesmo tempo ele falou, Pedro, não vamos ficar aqui só na sua falha, vamos pesar também aquilo que é o potencial que eu coloquei na sua vida e aquilo que você ainda vai fazer que você ainda não sabe. Amém? Então, gente, Deus vai sempre pesar as duas coisas na minha vida e na sua. Mas, embora Ele não vai fazer vista grossa, embora Ele não vai fechar os olhos para o nosso pecado, para os momentos onde nós fracassamos, para os momentos onde nós saímos da presença dEle, da onde nós erramos, no entanto, eu quero que você saiba que Ele vai dar maior ênfase às suas vitórias, vai dar maior ênfase ao potencial que você tem na sua vida. E nesse ponto eu chego então no nosso terceiro e último ponto dessa ministração, que é Deus valoriza os aspectos positivos. Olha só o que essa palavra fala pra gente lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, dos versículos 1 a 5. Essa é a palavra do Senhor ao anjo da igreja de Éfeso, né, que diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Ou seja, era uma igreja de performance. E que não pode suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Ou seja, eles tinham entendimento, né, daqueles que se levantavam querendo falar assim, não, eu fui um enviado do Senhor. Não, você não foi enviado do Senhor, não. A gente tem esse entendimento. Né? E os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Gente, olha que lindo esse início de revelação, né, que Deus estava dando para essa igreja. Então imagina que Deus está virando para você nessa noite, está falando assim, olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, a tua perseverança. Eu sei que você não suporta os homens maus, que você abomina as coisas que eu abomino, né? Que você pôs à prova aqueles que se declaram muita coisa e entendeu que eles não eram enviados da minha parte, né? Você tem perseverança, você suporta provas por amor do meu nome, você não se deixa esmorecer, sabe? Vem as lutas, mas você continua firme. Então você imagina Deus falando isso para você. Não é tremendo? Você ouvir um monte de elogios do Senhor assim, você até fica, Senhor, que glória, eu estou fazendo tudo certo. Mas ele vem aqui na sequência e fala assim, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E aqui Deus tratou de pontuar aonde havia um problema. Olha, qual é o seu problema? O problema é que você abandonou o seu primeiro amor. Eu queria fazer aqui só um break, porque talvez essa palavra você nunca tenha ouvido, ou se você ouviu, você não sabe o que é. O que é o primeiro amor? O primeiro amor, eu quero dar um texto para vocês que é bastante interessante, acho que vai exemplificar bastante, e depois eu vou trazer ele para uma realidade mais nossa aqui, tá? Lá em Mateus 13, 44, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, ao qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, vamos entender o que essa palavra está falando. Então você imagina, né, que você encontrou um terreno, e você descobriu que nesse terreno tem um grande tesouro escondido que ninguém sabe.
Então quando ele fala aqui que ele descobriu um tesouro oculto, né, e tendo achado escondeu, não é que ele escondeu, que ele pegou o tesouro para si e escondeu, não. Ele está falando, eu descobri que tem um tesouro oculto naquele terreno. Eu não vou contar para ninguém que tem aquele tesouro oculto lá. E aí ele vai pesar quanto que é o valor daquele imóvel, né, que tem aquele tesouro, e vai comparar com as posses que ele tem. Então, levando-se em consideração que a gente está comparando, o tesouro é o reino de Deus. Quanto vale o reino de Deus? Qual é a riqueza do reino de Deus? Eu sei que você está pensando aí, né? Ilimitado, imensurável. Né? E você olha para as suas riquezas. Então foi exatamente isso que esse homem fez. Ele pesou quanto valia aquele terreno que tinha o tesouro escondido e quanto ele tinha de posses. E no final ele chegou à conclusão, vou vender tudo que eu tenho e vou comprar aquele imóvel que tem aquele tesouro escondido. O que é essa figura do primeiro amor, gente? O primeiro amor é aquele amor que não tem limites. É aquele amor que põe à prova todas as coisas. Eu já contei para vocês um testemunho da minha vida, né? Quando eu me converti, eu fui para a minha aula de batismo e o pastor que veio nos dar a instrução de como seria o batismo, por que a gente estava fazendo aquilo, o que era aceitar Jesus, né? O que a gente podia esperar, né, de estar entrando no reino de Deus, ou seja, fazendo parte da família de Cristo, o que a gente podia entender por entregar a vida para Ele. E aí ele conta uma série de coisas, e aí no meio desse discurso todo ele fala, olha, eu não quero, né, botar terror, né? Não quero deixar você amedrontado, mas também não posso mentir para você, porque eu creio que nós estaremos aqui na grande tribulação. Mas, gente, você está tão apaixonado por Jesus que você fala assim, grande tribulação, pode vir quantas grandes tribulação vier, sabe? Eu tô dentro, não tem como, não muda nada. Você está tão apaixonado pelo Senhor que não importa nada que você passe, né? Eu falei para vocês também que quando eu me converti, eu fui participar de um retiro, né, da igreja que a minha irmã frequentava naquele tempo. Era uma igreja batista bem pequenininha, né, era um ministério bem pequeno. Hoje é um ministério avivado, cheio do poder de Deus, um ministério vencedor, né, mas na época era um ministério bem pequenininho, né, e eu preenchi lá um tipo de um questionário para entender qual era o meu chamado, tal. E aí no final eu estava dizendo lá que o meu chamado era para passar dificuldade, para ter pobreza, para viver uma série de lutas. Imagina o questionário falar isso para você. Mas você está tão apaixonado por Jesus, você olha aquilo e fala, aleluia, Jesus, glória a Deus, vou passar pelo que eu tiver que passar. Gente, isso é o primeiro amor. O primeiro amor é uma paixão que não tem limites pelo Senhor. Você sacrifica qualquer coisa. Você sacrifica o seu tempo, você sacrifica a sua vida. O problema, gente, é que você viu que quando a gente se perde, se a gente se afasta desse primeiro amor, isso gera uma série de problemas na nossa vida. Lá em Mateus 13, nos versículos 20 e 21, né, fala assim, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que é isso, gente? Ao longo da nossa caminhada de fé, ao longo da nossa caminhada cristã, né, a gente vai vendo coisas, a gente vai tendo experiências, né? Às vezes a gente tem respostas da parte de Deus que são instantâneas, às vezes a gente tem respostas da parte de Deus que demoram, e algumas vezes, né, se não talvez até uma grande quantidade de vezes, a gente vai escutar um não da parte do Senhor, porque Ele tem um outro projeto para nós. Nós enfrentamos tribulação, nós enfrentamos dificuldade. João começou seu ministério de uma maneira poderosa, ele estava preso, sentenciado à morte. Então, gente, as lutas que nós vamos enfrentando, às vezes vão esfriando nosso coração. Nós vamos começando a ter um relacionamento com Jesus normal. E aí Deus fala, olha, tenho contra ti que você perdeu o seu primeiro amor. Então, não sei se você já experimentou esse primeiro amor por Jesus. Se você nunca experimentou esse primeiro amor por Jesus, né, a sua conversão não foi completa. Porque quando a sua conversão for completa, você vai ficar desesperado por Ele. De um desespero de querer vê-lo, de querer tocá-lo, de querer ouvi-lo, de querer sentir o seu perfume. Esse é o primeiro amor. E quando Jesus vira para essa igreja e fala, olha, você é uma igreja de performance, você fez coisas certas, você está andando no caminho, você é perseverante, mas você perdeu o seu primeiro amor. Mas veja que Jesus poderia parar aí e falar, olha, você perdeu o seu primeiro amor, e isso é algo grave. Mas ele continua no texto falando assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras.
Lembra-se da onde você caiu, volta à prática das primeiras obras. O que Jesus está falando aqui? Eu tenho uma outra oportunidade para você. Não é esse momento que você caiu, não é esse momento que você esfriou, não é esse momento que você saiu da minha presença que vai definir quem é você diante de mim. Eu te dou uma outra oportunidade de me buscar, de vir até mim. Eu estou com meus braços abertos, eu quero fazer algo tremendo na sua vida, eu quero fazer um rebuliço na sua vida, eu quero mudar a sua história. Eu quero mostrar para você que a sua história tem tudo para ser uma história de vitórias com alguns poucos momentos de fracasso, que você nem vai se lembrar deles. Vão servir apenas para a sua correção, para o seu crescimento. Mas num âmbito geral, você vai ter um campeonato vitorioso, vai ter um campeonato que vai ser poderoso. Amém? Deus está falando conosco nessa noite. Pare de olhar para as suas limitações, pare de olhar para as fraquezas, pare de olhar para onde você caiu. Gente, eu venho de uma conversão de 29 anos que eu andei longe do Senhor, porque eu nem sabia. Embora eu viesse do berço romano, né? Fui algumas vezes em missas, fiz primeira comunhão, gente, aquilo não agregou na minha vida nada. Para mim, Deus era só uma luz, uma força distante e que eu podia fazer o que eu quisesse e não tem consequências aqui, porque eu não tinha entendimento de quem Ele era. Eu conhecia Jesus de ouvir falar, nunca tinha tido uma experiência com Ele e por conta disso andei um caminho tortuoso, fui mentiroso, enganador, né, soberbo, arrogante, fiz mal para as pessoas, né? Talvez você olhando assim vai pensar, meu Deus, que pessoa terrível você foi, né? Se a gente for julgar a nível de pessoas, né, que não conhecem o Senhor, talvez se fosse falar, não, cara, você não era tão ruim assim. Não, não é, nunca matei, né? Tá, já cometi alguns furtos, sim, já fiz isso, né? Mas olhando para essas coisas do passado, essas coisas